Olá, seja bem-vindo ao canal Dia a Dia com Física. Aqui eu vou mostrar para vocês que a física não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, ela faz parte do seu dia a dia. Gente, hoje nós vamos falar de processos de troca de calor. A gente viu muita coisa sobre calor na aula passada. Se você ainda não assistiu, você pode assistir aqui. Então, se você ainda não assistiu, está chegando nesse canal agora, já se inscreve, deixa seu joinha aí e também pode deixar qualquer dúvida nos comentários. A gente já fez vários vídeos sobre Física 1, ou seja, tudo sobre mecânica já tem no canal e agora estamos entrando na termologia. Então, fica aqui até o final, que no final dessa aula nós vamos resolver uma questão do Enem. Então, nós já conversamos na aula passada que o calor é uma forma de energia, ou seja, é a energia térmica em movimento, né? Então, quando a gente está com muito calor, é porque a nossa energia térmica está alta, né? Esses últimos dias, a energia térmica de Natal está muito alta, né? Os átomos aqui, eles gostam de se mexer, se movimentam muito e tudo mais. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente também viu que é o movimento dos átomos que faz com que essa energia aumente, né? Então, tudo está ligado ao movimento dos átomos. E nós vamos ver hoje como que acontecem os processos da troca de calor. Então, existem 3 diferentes tipos, que é a condução, a convecção e a radiação. Então, vamos ver cada um deles na aula de hoje. Então, vamos começar pela condução, né? Olha aqui os átomos, né? Acabei de falar deles. Então, a condução, ela acontece justamente pela agitação dos átomos. Então, a condução lembra o quê? Algo que conduz, né? Então, justamente, a agitação dos átomos é que conduz esse calor, ou seja, essa transferência de energia térmica. Mas os átomos, eles não conduzem matéria, ou seja, eles não se conduzem. Eles se movimentam e esse movimento é que vai conduzindo a energia. Mas não existe transporte de matéria na condução, certo? Como que isso acontece? Então, vamos imaginar aqui uma barra de ferro, né? E eu estou numa ponta fornecendo calor para essa barra de ferro. Se você pegar na outra ponta, provavelmente, aos poucos, você vai sentir ela esquentando. Por quê? Porque existem os átomos aqui na barra toda, certo? Vai existir átomos na barra toda. Mas aqui onde eu estou esquentando, eles vão começar a se movimentar mais. Por quê? Estou aumentando a energia térmica deles. Então, o movimento deles também vai aumentar. Lembra que uma coisa está sempre ligada à outra. Então, estou aumentando esse movimento aqui, estou aumentando essa energia térmica. E isso vai sendo passado para os outros átomos. E eles também vão ficando agitados. E vão aumentando a energia térmica, que vai passando para os que estão do lado. E assim por diante, até chegar na outra ponta, que é onde está a sua mão. E você vai sentir que essa barra está esquentando. Então, este é o calor que acontece por condução, a transferência que acontece por condução. Vou dar um exemplo mais prático para você. Se você estiver esquentando alguma coisa numa panela e deixar uma colher lá na panela, né? Uma colher de metal, no caso. Quando você for mexer na colher, ela vai estar bem quente. Então, por quê? Porque a colher é de metal, o metal é um bom condutor, a gente vai falar disso daqui a pouquinho também, e ele vai sentir todo esse calor, toda essa energia térmica que foi passada da panela, que está ali no fogo. Então, o calor foi conduzido da panela para a colher que você deixou lá. Então, como eu disse, a colher de metal é um bom condutor. Todos os metais são bons condutores, ou seja, eles vão conduzir calor com facilidade. Então, a gente chama esses materiais de materiais condutores. Mas também existem os materiais isolantes, que eles não vão conseguir conduzir esse calor. Por exemplo, se ao invés da colher de metal, você deixar lá uma colher de madeira, se você for pegar na madeira, você vai conseguir pegar tranquilamente, ela não vai estar queimando. Talvez ela esteja um pouco mais quente, mas vai ser uma temperatura bem diferente da colher, porque a madeira é um isolante, não é um bom condutor. A convecção, ela vai ser transportada por correntes de convecção. E na convecção sempre vai haver transporte de matéria. Diferente da condução, a condução acontece nos sólidos. A convecção vai acontecer nos fluidos, ou seja,
que são os líquidos e os gases. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui uma panela onde está esquentando água. Imagina essa água em camadas de água, certo? Não uma coisa uniforme como a gente sempre vê. Imagina que são várias camadas de água dentro dessa panela. Então, a camada mais próxima do fogo vai esquentar primeiro, concorda? Então, o que vai acontecer? Vai diminuir a densidade dela. Quando ela esquenta, ela vai diminuir a densidade e sobe. Então, vai diminuindo a densidade e ela vai subindo. Conforme ela vai subindo, ela vai esquentando as que estão em cima. E as que estão em cima, que estão frias, vão descendo. Porque se estão frias é porque a densidade está maior. Então, esse movimento é que vai gerar essas correntes de convecção até que a água se esquente por inteira e chegue no seu equilíbrio térmico. Um exemplo de convecção que a gente tem muito no nosso dia a dia são, por exemplo, os ar-condicionados e as geladeiras. Então, os ar-condicionados, eles sempre são colocados na parte de cima das casas. Por quê? Porque ele precisa fazer o ambiente esfriar, né? Esse é o objetivo do ar-condicionado. Então, o frio, a camada de ar que vai ficar fria, vai cada vez mais descer para o ambiente, porque vai ficar mais fria, mais densa e vai descer. E a parte do chão, que vai estar mais quente, vai subir, fazendo com que o ar fique gelado naquele ambiente. Da mesma forma, por isso que o aquecedor, não é muito comum aqui no Brasil, mas se a gente vê em filmes, em programas internacionais, os aquecedores ficam na parte de baixo das casas. Então, justamente porque eles vão fazer o processo contrário dos ar-condicionados. Na geladeira, nós temos os refrigeradores em cima, porque a geladeira também faz um processo de convecção. Então, por isso que a parte mais fria fica em cima. Mas aí você vai me perguntar, e as geladeiras que agora inventaram de ter o congelador embaixo, né? Por que isso acontece? Bom, não seria impossível uma geladeira ter o congelador embaixo, certo? Mas vamos pensar agora nas geladeiras antigas. Não sei se vocês passaram por essa fase, mas há uns 20 anos atrás a gente não tinha geladeiras frost-free, ou se tinha, ainda era muito caro, não era muito acessível. Minha conta pode estar um pouco errada. Mas se vocês podem perguntar para a mãe de vocês, para os avós de vocês, eles vão saber explicar melhor. Essas geladeiras, o congelador sempre tinha que ficar em cima. Se eu inventasse de colocar o congelador embaixo, eu poderia conseguir o mesmo funcionamento, mas somente gastando muita energia. Porque ia ter muito mais trabalho para que o congelador conseguisse esfriar o quanto ele precisava para congelar as coisas. Então, não se fabricava isso. Mas hoje em dia, com as geladeiras frost-free, elas não dependem da convecção. Por quê? Porque o gás que é frio é um gás injetado. Esse gás resfriado, ele é injetado direto no congelador. Então, o congelador pode ficar em qualquer lugar. Claro que ele deve ter começado a ficar em cima e foi mais comum em cima porque já era uma forma que se fabricava. Mas ele pode ficar em cima, pode ficar no meio, como pode ficar embaixo. Não vai gastar tanta energia como iria gastar se fosse nas geladeiras antigas, certo? Então, por isso que é possível, sim, congeladores embaixo, desde que a geladeira seja frost-free. Mas as geladeiras antigas precisavam da convecção, então por isso os congeladores sempre eram em cima. A radiação, ela vai acontecer através das ondas eletromagnéticas. Então, ela não necessita de um meio material. Ou seja, ela pode acontecer no vácuo, onde não há matéria. Um exemplo da radiação é o calor que a gente recebe do Sol. É justamente esse transporte que acontece, o transporte da radiação. O Sol, ele irradia o calor para nós, ou seja, para o nosso planeta. Outro exemplo onde é muito utilizada a radiação do Sol são as estufas. Então, as estufas, elas são construídas para cultivar plantas. Então, elas são feitas todas de vidro e o piso delas é um piso de cor escura. Então, o que acontece? O vidro vai permitir que passe toda a radiação possível do Sol, ou seja, toda a energia do Sol. As plantas e o piso vão absorver essa energia e vão emitir raios no infravermelho.
Então, esses raios não vão passar pelo vidro de volta, vão ficar dentro da estufa. E isso vai manter a estufa aquecida por um bom tempo, mais aquecida do que o ambiente externo. As placas solares, elas utilizam um mecanismo bem parecido com as estufas. Elas são feitas de vidro e elas têm uma base também de cor escura dentro delas. Então, elas permitem que toda a energia do sol seja passada por dentro delas e elas mantêm aquela área aquecida. E elas podem ser usadas para esquentar a água ou até mesmo podem ser transformadas em energia elétrica. O nosso planeta ele faz um efeito muito parecido com as estufas, que nós chamamos de efeito estufa, justamente porque o efeito é o mesmo, porque ele recebe toda a radiação do Sol, mas devido a alguns gases que nós temos na atmosfera, eles absorvem essa radiação. Se eles não absorvessem essa radiação, toda a radiação chegaria em nós e nós não seríamos capazes de sobreviver. Ou seja, o efeito estufa ele é uma coisa boa para o nosso planeta. Ele é o que permite a vida no nosso planeta. Sem o efeito estufa, a vida não seria possível. Se vocês querem que eu faça um vídeo falando mais especificamente das placas solares e das estufas, ou até mesmo do efeito estufa, vocês podem comentar aqui embaixo que eu faça um vídeo mais detalhado. Não vou detalhar aqui, porque senão a sala vai ficar muito longa. Mas só para a gente saber, na prática e no dia a dia, como esses processos acontecem. Então agora vamos resolver nossa questão do Enem. Essa questão caiu em 2016 e ela diz assim: para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos, líquidos e gases, quando aquecidos, sofrem expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo um deslocamento ascendente. Por sua vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos e sofrem um deslocamento descendente. A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia, porque letra A, diminui a umidade do ar dentro do cômodo. Letra B, aumenta a taxa de condução térmica para fora do cômodo. Letra C, torna mais fácil o escoamento da água para fora do cômodo. Letra D, facilita a circulação das correntes de ar frio e quente dentro do cômodo. Letra E, diminui a taxa de emissão de calor por parte do aparelho para dentro do cômodo. Então, se você quiser, pode pausar o vídeo, pensar um pouquinho e voltar aqui para a gente resolver juntos. Gente, então, depois dessa aula, é fácil responder essa questão, né? Tem tudo que a gente falou aqui. Então, justamente, essa questão está falando da convecção, ou seja, das correntes de convecção. Porque ele diz aí o que eu acabei de dizer para vocês, que o ar mais quente, ele é menos denso, então ele vai subir. E o ar mais frio, ele é mais denso, então ele vai descer. Então, se eu quero essa circulação, se eu quero facilitar essa circulação, eu tenho que colocar o ar-condicionado, no caso, na parte de cima, porque vai facilitar essa circulação. Ele vai esfriar quem está lá em cima, que no caso, antes do ar-condicionado e estar quente, então ele vai esfriar aquela camada de ar, a camada de ar vai descer. E a camada de ar quente que está embaixo vai subir e também vai ser esfriada e assim ele vai esfriar todo o ambiente gastando o mínimo de energia. Então, por isso a resposta correta é a letra D. Bom, então chegamos ao final dessa aula. Então, nós vimos todos os processos de troca de calor. Espero que vocês tenham conseguido entender a condução, a convecção e a radiação. Mas se vocês não entenderem alguma coisa, por favor, deixa nos comentários que eu posso tirar a sua dúvida e explicar melhor para você. E se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com quem também está estudando nessa quarentena. Se inscrevam se vocês ainda não são inscritos e ativem o sininho. Assim vocês não perdem nenhum detalhe. Obrigada por terem ficado até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!